Olá pessoal, aqui é o professor Joelison e venho trazer mais uma aula de Química para vocês. Uma aula do segundo ano com o tema falando sobre pH e pOH. Nesta aula a gente vai falar, lembrar um pouco sobre equilíbrio químico, falando um pouco sobre equilíbrio iônico, certo? Então, esse equilíbrio iônico é um equilíbrio que a gente vai trabalhar uma equação química em que tem íons, tá? No reagente, e no produto, ou íons somente no produto, de forma que a gente faz o cálculo da constante de ionização da mesma forma que calculamos a constante de equilíbrio, o Kc. A gente faz a razão da concentração do produto sobre os reagentes, tá? Então, só que antes disso, a gente vai lembrar, explicar para vocês sobre um termo importante que é chamado de grau de ionização ou grau de equilíbrio, tá? Então, ele é representado por essa letra alfa. Esse grau de ionização, ele é o percentual, a porcentagem de íons dissolvidos na água ou na solução, né? Vamos supor que eu tenha um ácido forte, tá? Ácidos fortes têm grau de ionização elevado, acima dos 90%. Quer dizer que se eu tivesse 100 moléculas de um ácido, 90 moléculas seriam ionizadas, apenas 10 moléculas ficariam, na solução, tá certo? Então teremos o grau de ionização de 90%. Esse grau de ionização, ele é feito o cálculo da seguinte maneira: você vai dividir, o número de moléculas ionizadas pelo número total de moléculas na solução, tá? Como eu acabei de explicar. Se eu tivesse 100 moléculas numa solução e apenas 10 moléculas fossem ionizadas, você faria a razão de 10 por 100, que no caso daria 10%. Então, esse seria o grau de ionização. Aqui é o seguinte: eu tenho X, Y e Z, representam genericamente três ácidos que, quando dissolvidos em um mesmo volume de água, a temperatura constante, comportam-se de acordo com a tabela. Então aqui eu tenho a quantidade de mols de X, são 20, e o número de mols ionizados de X foram 2. Y tinha um total de 10 mols, ionizaram-se 7, e Z tinha 5 mols, ionizaram-se 1. Analise as afirmações considerando os três ácidos. X representa o mais forte, Z é o mais fraco, Y é o de maior grau de ionização. A gente vai ver, o que vai acontecer. Esse grau de ionização, como falei agora há pouco, ele vai dizer o percentual de moléculas ionizadas. Quanto maior o percentual de moléculas ionizadas, mais forte vai ser esse ácido, tá? Enquanto menor o grau de ionização, menor o percentual, mais fraco será o ácido. Então vamos lá. Só fazer uma aplicação rapidinho aqui. Como esse grau de ionização é a razão do número de moléculas ionizadas, que é essa daqui, pelo número total de moléculas, tá? A gente faz o X. O X eu tinha duas moléculas ionizadas, um total de 20. Então vai ficar 2 sobre 20, A razão daria 1/10, que seria 10%. Tá? Para o Z, eu tinha 7 moléculas ionizadas, no total de 10. Então vai ficar 7 sobre 10. Então teria 0,7, que seria 70%. Para o Z, eu teria uma molécula ionizada e total de 5. Então fica 1/5, daria 0,2, que é 20%. Então, nós temos X representa o mais forte. No caso X é 10%, no caso X é o mais fraco.
tá? Então é falso. Z representa o mais fraco. O Z, ele não é o mais fraco. O mais fraco é o X, tá? Ele é intermediário. Y representa o maior grau de ionização? Sim, ele tem maior grau de ionização. No caso, ele seria o mais forte, certo? Então, a resposta correta seria letra C, tá? Apenas a 3 seria a opção correta. Bom, exemplo 2. A reação, né, que representa aqui é a reação de diluição do ácido acético, né, em meio aquoso. No caso, teríamos o vinagre, tá? E liberaria o íon H+, e o íon H3CCOO-. Nesse caso, esse ácido tem uma constante de ionização de 1,8 vezes 10⁻⁵. Então, dada a amostra de vinagre, foi diluída com água até se obter uma solução de concentração de 10⁻³ mol por litro de H+. Então, os íon H+, é 10⁻³ mol por litro. Nesta solução, as concentrações de mol por litro de CH3CO- e de CH3COOH são respectivamente da ordem de... Então vamos lá. Fazendo aqui a aplicação, nós temos as informações da concentração do íon H+, é 10⁻⁵, já nos informou, tá? Então, como aqui eu tenho, né, uma equação balanceada, eu tenho 1 mol de H+, e 1 mol de H3CO-. Então, logo, as concentrações desses dois íons são iguais, tá? Então, 10⁻³ e 10⁻³. Substituindo na equação da constante de ionização, ele quer saber, no caso, a concentração do ácido acético, né, que é o CH3OOH. Substituindo a constante de ionização que ele nos informou, que é 1,8 vezes 10⁻⁵, isso vai ser igual a 10⁻⁵, que é a concentração de H+, aqui, vezes a concentração do íon negativo, que é 10⁻³ também, sobre, aqui seria o X da questão, determinar a concentração do ácido acético. Então, a gente vai multiplicar meio para os extremos, tá? Isso vai ficar assim, multiplicando meio para os extremos, a gente troca esses dois elementos de lugar, tá? E esse vem para cá e esse vem aqui para baixo, tá bom? Então, vai ficar 10⁻³ vezes 10⁻³ vai ser 10⁻⁶, tá? Aqui, já fiz um cálculo direto. Vamos lá. 10⁻⁶ dividido por 1,8 vezes 10⁻⁵, isso vai nos dar 5 vezes 10⁻² mol por litro. Então, isso seria a concentração do ácido acético, tá certo? Então, no caso, é uma questão simples. Ele nos informa a concentração dos íons, tá? Às vezes ele pode dar dos dois e dar só um, você vai deduzir o outro, tá? Porque geralmente vai ser proporcional à equação balanceada. E também vai informar a constante de ionização do ácido, tá bom? E aí você vai aplicar só na fórmula e determinar esse valor, tá certo? Então vamos adiante. Vamos falar sobre a lei da diluição de Oswald. Tá, isso já foi comentado na aula do mês de setembro, tá? Mas a gente só fazer um lembrete aqui. A lei da diluição, tá? Ele vai nos informar, né? Ele vai relacionar o grau de ionização com o volume da solução, tá? O KI, no caso. Então, essa constante de ionização,
em vez de eu usar as concentrações, eu posso usar a seguinte: a concentração da solução vezes o grau de ionização elevado ao quadrado sobre 1 menos o grau de ionização. Esta fórmula, meus caros, ela vai ser usada quando tiver um ácido forte ou uma base forte, tá? Nesse caso aqui. Mas, quando tiver um ácido fraco ou uma base fraca, você vai, né, eliminar esse denominador. Você tira o denominador, tá? Você vai usar apenas M, que é a concentração do ácido ou da base, vezes alfa ao quadrado, que é o grau de ionização. Mas como é que você vai saber que o ácido é fraco ou base fraca? Bem aqui, ó. Quando você tiver um grau de ionização menor que 5%, você terá uma base fraca ou um ácido fraco. Nesse caso, não precisa usar esse denominador, tá? Mas quando tiver um ácido que tem um grau de ionização acima dos 5%, né, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 90, 100%, aí você deve usar esse denominador, tá bom? Então, só lembrando aqui para vocês. Vamos usar um exemplo. Do seguinte: uma solução de 0,01 mol por litro de um monoácido está 4% ionizada. A constante de ionização desse ácido é... Então, vamos lá. Eu tenho um ácido fraco. Por que ele é fraco? Porque o grau de ionização dele é 4%. Então, se ele é menor que 5%, esse ácido é fraco. Logo, a constante de ionização que vai ser usada, a fórmula, você vai eliminar o denominador. Porque se eu pegasse, por exemplo, se eu pegar 1 menos 0,04, que é o 4%, isso vai dar um valor quase 1, né? Vai dar 0,98, né? Mais aproximadamente. Então, é um valor muito baixo. Então, tende a 1. Então, a razão vai ser próximo a 1. Então, não tem necessidade de você colocar o denominador. Vai só nos dar mais trabalho. Então, aqui nos informou, né? Tirei os dados. A concentração é 0,01 por litro. Colocou em potenciação de base 10, ou notação científica, tá? O grau de ionização é 4%. Na forma decimal fica 0,04, que em notação científica vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 2. Então a fórmula vai ficar KI é igual a concentração vezes alfa ao quadrado. Substitui a concentração, terra menos 2, vezes, tá? O grau de ionização, que é 4 vezes 10 menos 2 elevado ao quadrado. Então, resolvendo, vai ficar... Resolve aqui a potenciação. 4 ao quadrado é 16. Aí, menos 2 vezes 2, né? Potência elevado a outra potência. Vai ficar 10 a menos 4. E aqui, multiplicando, 16. Né? Aqui, multiplicação de potência, você conserva as bases 10 e soma os expoentes. Então, vai ficar menos 2 com menos 4, menos 6. Então, eu tenho a constante de ionização, né? Colocando aqui em notação científica, né? Volta uma casa decimal para a esquerda, adiciona mais um aqui ao expoente, menos 6 mais 1, menos 5. Pronto. Então, está aí a constante de ionização desse monoácido. Beleza? Vamos mais um exemplo. Diz o seguinte: a constante de ionização de um ácido HX que se encontra a 0,001% dissociado vale 10 a menos 11. A molaridade desse ácido nessas condições é... Molaridade, meus queridos,
É a mesma coisa que é a concentração, tá? Que é medida em mol por litro. Então, vamos lá. Destacando as informações da questão. O grau de ionização é 0,001%. Então, coloque na forma decimal e, consequentemente, já coloque em notação científica, porque fica mais fácil de você trabalhar na fórmula. Mas não é proibido usar a forma decimal, não. Aliás, essa forma bem aqui. Então, vamos lá. A fórmula seria m vezes alfa ao quadrado. Novamente, como eu tenho um ácido que eu tenho um grau de ionização menor que 5%, né? Então não necessita usar o denominador. Beleza? Substitui. Ele está me dizendo aqui que a constante de ionização é 10 a menos 11. Então substitui bem aqui. KI, 10 a menos 11. Molaridade é esse M bem aqui. Então o M é o X da questão. O grau de ionização é 10 a menos 5 elevado a 2. Então vai ficar assim. Potência de potência, você multiplica... essa ponta aí não fica por quê? Multiplica o expoente pelo outro expoente, vai ficar menos 5 vezes 2, menos 10. Então aqui vai ficar 10 a menos 11, tá? M vai ficar no primeiro membro, tá? 10 a menos 11, dividido por 10 a menos 10, que vai ficar 10 a menos 1. Lembrando que aqui eu tenho uma divisão, e divisão de potência vezes base, a gente conserva a base, 10, e subtrai os expoentes. Menos 11, menos da regra, com menos dá mais, menos 11 mais 10, menos 1. Então, menos 1 mol por litro. Aliás, 10 a menos 1 mol por litro, que daria 0,1 mol por litro. Beleza? Então, mais uma questão, mais um exemplo aí resolvido. Vamos lá. Terceiro exemplo. Qual o valor da constante de ionização para HCN, sabendo que o ácido em solução é 0,1 mol por litro e encontra-se a 0,06% ionizado. Então, um ácido muito fraco também. Então, ele quer saber a constante de ionização. Então, resolve-se da mesma forma do exemplo 1. Então, aí está os dados em questão. A fórmula, né? Então, a constante de ionização. Você vai pegar a molaridade, que é a concentração, que aqui é 0,1 por litro, vai ficar 1 vezes 10 menos 1, coloca em notação científica. Aqui eu tenho 0,00006, coloca em notação científica, vai ficar 6 vezes 10 menos 5, elevado a 2. Então, você resolve a potência, né? Vai ficar 6 ao quadrado, 36, tá? E menos 5 vezes 2, menos 10. Então, a gente tem 36 vezes 10 a menos 11, ou 3,6 vezes 10 a menos 10. Então, a gente tem a letra B como resposta correta. Aqui a gente vai falar sobre equilíbrio iônico da água, que é falar um pouco sobre pH e pOH, tá bom? Vamos lá. O pH, a gente trabalhou tudo isso só para a gente chegar a esse ponto. O pH é o potencial hidrogeniônico, tá bom? Esse pH, a gente já ouviu falar dele lá no primeiro ano, falando sobre ácidos e bases, sais e óxidos, né? Nas reações de neutralização. Esse pH ele tem uma escala que ele varia de 1 ou 0 a 14, né? Vai de 0 a 14. Então aqui a gente vai falar sobre o equilíbrio iônico da água, tá bom? O equilíbrio iônico da água é o que determina, por exemplo, a escala de pH. A gente tem a água e ela se auto-ioniza em H+, e OH-.
O H+ é o íon característico de um ácido, tá? E o OH- é o íon característico de uma base. Segundo Lewis, né, todo ácido é uma substância que libera H+ quando diluído em água. E toda base vai liberar o H- quando diluído em água. Beleza? Então, determinando a constante de ionização do ácido, ou da água, né, a gente chama de Kw isso aqui, tá? A gente coloca a concentração de H+ vezes a concentração de OH- sobre a concentração da água, né? Então, como a concentração da água é praticamente constante, né, isso tende a 1, então teremos que o Kw vai ser somente o numerador, ou seja, a concentração de H+ vezes concentração de OH-. A 25 graus Celsius, esse Kw vale 10-14 mol por litro. Isso que é constante, nunca vai variar, tá certo? Logo, quer dizer que o produto das concentrações de H+ por OH- vai dar sempre 10-14. Então, a gente faz aqui um cálculo prático. Vamos supor que se eu tenho um produto vou colocar bem aqui, de 10 elevado a menos 3 vezes 10 a menos 11. Isso vai dar 10 a menos 14. Tá aí. Bom, produto de H+ por OH- sempre vai dar 10-14. Então, se eu quero saber a concentração de H+, sabendo a concentração de OH-, é só multiplicar pelo valor que falta para chegar a menos 14. No caso aqui, se eu sei que a concentração de H+ é 10-3, qual a concentração de OH-? 10-11. Porque menos 11 com menos 3 vai dar menos 14. Simples assim. Vamos a um exemplo do seguinte. Um alvejante de roupas do tipo água de lavandeira apresenta OH- aproximadamente igual a 10-4 mol por litro. Nessas condições, a concentração de H+ será da ordem de... Então, acabei de explicar. O produto de OH+ por OH- tem que dar 10-14, sempre. Então, se eu tenho a concentração de OH-, 10-4, tá? Qual será a concentração de H+? Então, você faz o cálculo, né? Eu tenho um número somado com 4, tem que dar 14. Então, logicamente, aqui teria que ser 10. Só que tem que lembrar que esses expoentes são negativos, tá bom? Eles não são positivos. Então, seria 10-10 vezes 10-4, seria 10-14, né? Porque soma, porque eu tenho um produto de potência mesma base. Olha só, aqui ó, produto de potência mesma base. Só que a gente faz no caso, como isso é uma equação, né? Aqui feita a resolução matemática, seria o seguinte: H+ seria igual a 10-14 dividido por 10-4, né? Então ficaria 10-4 dividido por 10-14, melhor dizendo, dividido por 10-4, né? A gente tem menos 14, menos com menos é mais, então vai ficar menos 14 mais 4, menos 10, tá? Então logo, né, acabei de falar, a concentração de H+ seria 10-10. Como eu falei, isso é intuitivo, tá?
sempre que esse produto de H+ por OH- tem que dar a DR-14. Se eu sei o OH-, o H+ vai ser o que falta para completar 14. Se é DR-4, DR-10. Se é DR-8, 10 a menos 6. E assim sucessivamente. Tá? Isso é válido para qualquer um dos dois. Beleza? Vamos ao exemplo 2. Qual das expressões abaixo é conhecido como produto iônico da água? Ora, tá bem aqui, ó. Letra C. O produto iônico da água seria produto de H+ por OH-, tá? A concentração de H+ pela concentração de OH-. Tranquilo. Vamos aqui. Em água pura, a concentração hidrogeniônica de H+ é igual à concentração hidroxiliônica, que é OH-. Isto é a 25 graus Celsius. Então, a gente tem o seguinte. A água pura, né, a gente tem, vamos dar um exemplo, a água destilada, né, tem pH neutro, né, chamado pH neutro, ou pH 7. Então, significa dizer que a concentração de H+ tem que ser igual à concentração de OH-. Assim, eu tenho um pH, eu tenho uma concentração, melhor dizendo, de DH-7, tá certo? Aí nós temos as soluções em que a concentração de H+ é maior que OH-, terão características ácidas. Então, nessas soluções, teremos a concentração de H+ maior que DH-7, né? Lembrando que DH-7 são valores que são 10A-6, 10A-5, -4, -3, -2, -1, tá? Então, são valores maiores do que ele, tá certo? Então, assim, eu tenho o H- sendo menor que DH-7, tá certo? Para as soluções. Vamos aqui. As soluções em que a concentração de H+ é menor que OH-, teremos características básicas. Nas soluções teremos o seguinte, que vamos supor que o H+ é menor que DH-7, tá? A concentração. Então, tenho uma base. Então, menor que DH-7 são valores 10A-8, -9, -10, -11, -12, -13, -14. Então, qualquer concentração de H+ que sejam menores que DH-7 tem características básicas. Quando o H+ ele é maior que DH-7, temos características ácidas. Então, não vamos esquecer disso. É isso que vai determinar o pH da solução. Isso a gente vai ver mais adiante. Vamos aqui. Observando a tabela abaixo, podemos afirmar que entre os líquidos citados tem caráter ácido apenas. Tá? Então, nós temos caráter ácido. O caráter ácido é aquele que tem uma concentração maior que DH-7. Então, maior que DH-7 é o DH-3. Tá bom? E também temos aqui, no caso, a Coca-Cola, que é DH-3, que é menor que DH-7. E o café preparado, que é DH-5, que é uma concentração de H+ menor, ou melhor dizendo, maior que DH-7. Portanto, somente esses dois têm caráter ácido. Vamos aqui, mais exemplo. O leite azeda pela transformação da lactose em ácido lático por ação bacteriana. Consequentemente, apresenta, né, um aumento de concentração dos íons de hidrogênio, né? Se eu tenho uma acidificação do leite, né, ele azedou, então ele acidificou. Então, com certeza, aumentou a quantidade de íons de hidrogênio, que é o que caracteriza um ácido, né, o íon H+, tá? Tá certo. Aumenta a concentração dos íons oxidrilas. Oxidrilas é o OH-, né? O OH
Se aumenta a concentração dos íons OH-, né, isso caracteriza uma base. Então, o leite azedou, ele acidificou. Então, não virou uma base, virou um ácido. Então, logo o 2 é falso. Tá? O 3, diminuição da concentração dos íons de hidrogênio. É falso, porque vai aumentar. O 4, diminuição da concentração dos íons oxidrilas, que é o OH-. Tá certo, né? Quando tem uma acidificação, a gente chama de par conjugado. Acidificou, aumenta os íons H+, e diminui os íons OH-. Isso e vice-versa, tá? Se eu tenho uma solução alcalina, que é uma solução básica, a gente tem o aumento da concentração dos íons OH- e a diminuição dos íons H+. Então, chamamos isso de par conjugado. Quando o H+ aumenta, é elevado, o H+ diminui. Só voltar aqui à questão anterior, para a gente ver aquela questão de par conjugado que eu estou comentando aqui, tá? O leite, por exemplo, ele tem uma concentração H+, 10-7, OH- 10-7. Logo, eu tenho uma solução neutra, né? Acabei de dizer anteriormente que quando eu tenho o H+ igual ao OH-, 10-7, 10-7, então a solução é neutra, tá? Lembrando que 7 mais 7 dá 14, né? Fazendo aqui o KW, o produto do H+ pelo OH- vai dar sempre 10-14, né? Aqui, água do mar, os íons H+ é 10-8, o H- 10-6. Então, logo, menos 6, menos 6, menos 8, menos 14. Então, é chamado par conjugado. Beleza? Aqui eu tenho a Coca-Cola, 10-3 com 10-11. Então, menos 3, menos 11, menos 14. Só voltando aqui. Quando eu tenho, né, a concentração dos íons OH-, ele é baixo, e a concentração de OH-, né, ela é alta. Então, logo, a água do mar, ela representa uma solução básica, porque eu acabei de falar, quando a concentração de H+, ela é menor do que a concentração de OH-, é base. Quando a concentração de H+ é maior do que a de OH-, eu tenho um ácido, tá bom? Bom, pessoal, então eu encerro por aqui, tá? Vamos parar na próxima aula. Eu vou comentar, né, sobre a ideia de pH e pOH, né, como calcular o pH da solução, né, que o potencial hidrogênio iônico, saber se é uma solução ácida ou solução básica, certo? Então, por enquanto é só, né? Fique com Deus e até a próxima.